Aleluia. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Carolina, mais conhecida como Carol. Sou a esposa do pastor Joane, mãe da Ana Beatriz, do Gustavo, e sou a pastora de jovens aqui da Ágape. E eu sou muito feliz em viver tudo que eu estou vivendo. E estou muito... Por alguns anos eu ficaria muito nervosa de estar aqui, muito. Esse ano eu fiquei nervosa, porque eu nunca vou me acostumar com isso, mas eu entendo que o que eu estou fazendo é uma obediência ao que o Senhor tem para a minha vida aqui, e por amor aos meus irmãos. Eu preciso fazer aquilo que é necessário para esse tempo, amém? Então, todas as vezes que você tiver um desafio, que você tiver na igreja, que você tiver que fazer alguma coisa, que de alguma forma você tem medo, ou alguma limitação, veja como eu vejo. Veja que é uma oportunidade de você estar sendo canal de Deus na vida de alguém, e por amor, como Jesus foi por nós, a gente precisa se sacrificar às vezes e sair da nossa zona de conforto. Estar aqui não é minha zona de conforto. A minha zona de conforto geralmente é estar aqui nos bastidores, é criar coisas, é planejar como vai ficar, se vai valer a pena todo mundo fazer esse sacrifício de estar aqui. Eu penso muito nisso. Então, eu entendo que eu estar aqui hoje já é uma forma de eu estar pregando para vocês com a minha vida, porque eu estou saindo da minha zona de conforto, amém? E se eu tinha alguma dúvida, nessa manhã Deus me tirou com todas as palavras que eu recebi antes de subir aqui. Palavras peculiares que só eu e Deus sabíamos que eu precisava ouvir. Deus é muito bom. E o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Amém? E o tema desse ano foi um tema gerado no meu coração ano passado. No meu e do meu esposo. Eu lembro que ano passado a gente estava naquela onda do let it flow, do deixa fluir. E umas semanas depois teve outra conferência com a missionária que estava aqui. E aí, no momento de louvor, eu ouvi uma canção, que no final da canção essa palavra surgia, overflow, overflow. E eu entendi que esse é o próximo nível. Que a gente caminha por níveis, né? E esse é o nosso próximo nível. E se você está aqui hoje, nessa manhã, nessa conferência, você precisa ir para esse próximo nível. Entenda isso como uma responsabilidade e uma chamada de Deus para você nesse dia. Carregue isso com você. Coloque isso no seu coração. É o primeiro pedido que eu faço para vocês essa manhã, que vocês coloquem isso no coração de vocês que eu vou ministrar. Porque não adianta eu fazer uma ministração empolgada ou eloquente ou eletrizante e nada mudar dentro de vocês. É uma coisa que todas as vezes que eu vou pregar, eu oro, Deus, que não seja só um movimento, sabe? Que não seja só uma coisa do momento, mas que seja algo que o Senhor vai me usar para rasgar os corações. Seja algo que o Senhor vai me usar para, de fato, transformar alguma vida, nem que seja uma vida. Mas vai valer a pena. Amém? E quando eu orava por isso, pelo overflow, pelo transbordar, eu fui meditando em algumas coisas, e a primeira coisa que a gente precisa entender é que para que a gente possa transbordar no Senhor, a gente precisa se esvaziar. Esvaziar de nós mesmos. Matar o nosso eu. Eu tenho pregado muito sobre isso, né? Se eu vou falar sobre liberdade, se eu vou falar sobre amor, se eu vou falar sobre qualquer coisa, Deus fala para mim sobre matar o meu eu. Matar o meu ego. Colocar ele e o meu irmão em primeiro lugar. Porque as minhas vontades, elas são guiadas pelas minhas emoções. E esvaziar, o que é que significa isso? Significa que você precisa desocupar, descarregar. Você precisa deixar tudo dentro de você vazio, para que possa ser preenchido pelo nosso Deus. O nosso coração, ele é a sede das nossas emoções, das coisas da nossa alma. E como nesse tempo nós temos sido almáticos, guiados pelas nossas emoções.
É por isso que a gente tem visto tanta intriga na igreja, tanta pessoas, às vezes, saindo da igreja por coisas pequenas, desentendimentos por coisas pequenas, porque nós temos sido muito almáticos e guiados pelas nossas emoções. Meus irmãos, a gente já viveu tanta coisa, eu e meu esposo, ministerialmente falando, que se a gente, muitas vezes eu quis ser levada pelas emoções, mas Deus foi colocando em nós, e uma oração que eu sempre fazia: Deus, me dá maturidade, para que eu não seja guiada pelas minhas emoções, porque o seu propósito para a minha vida é muito maior do que qualquer confusão. É igual aquela música, eu não tenho tempo para ressentimentos, porque Ele me ama tanto que eu não tenho tempo para isso. Meu irmão, eu te perdoo, vamos andar junto, vamos caminhar. Esse é um tempo de reconciliação de todos dentro da igreja. Se você tem alguém que você precisa fazer isso, perdoe. Chegue na sua cidade, procure essa pessoa, perdoe. Comece a querer essa unidade. Eu sempre prego todos os anos sobre isso, porque é algo que a igreja precisa viver para que a gente possa transbordar. O próximo passo é transbordar. A gente precisa começar a parar de colocar coisas sérias, viver coisas sérias de forma almáticas, e começar a viver elas como coisas eternas, como coisas sérias, coisas de Deus. E quando a gente começa a ter esse olhar maduro para as coisas de Deus, nada vai parar a igreja, nada vai parar o teu amor pelo próximo, nada vai parar a obra de Deus na sua vida. E muitas vezes a gente está paralisado, porque aí a gente quer colocar a culpa no irmão, na pessoa que fez aquela... Não, a culpa é nossa, porque quem cuida dos nossos sentimentos somos nós. De alguma forma, você também já magoou alguém. De alguma forma, você já foi grosseiro com alguém. Então, toda vez que eu quero me chatear com uma pessoa, toda vez que eu quero colocar a culpa nessa pessoa, eu penso: meu Deus, mas eu também já fiz isso. E eu tive que resolver. Então, imediatamente, eu sou constrangida por Jesus. E no meu coração, é uma das coisas que eu mais me policio. Essa questão de estar bem, de perdoar a pessoa, de não ter essas coisas da alma. E por muitos anos eu fui uma pessoa diagnosticada com muitos problemas emocionais. Então, a minha luta é com as emoções. Então, eu procuro sempre orar. Deus, me cura das emoções. Não deixa que eu seja guiada por isso. E a minha cura tem sido essa entrega para Jesus. Esse foi um ano que eu vivi muitas coisas no meu local de trabalho, na minha vida pessoal, que se eu tivesse deixado, eu não estava aqui hoje. Se eu tivesse sido deixada pelas minhas emoções, guiadas pelas minhas emoções, eu não estaria cumprindo isso aqui hoje. Mas eu coloquei tudo na mão do Senhor. E eu entendi que todo esse movimento que Deus fez na minha vida é para que eu subisse para esse próximo nível. É para que eu fosse para esse próximo nível. E como eu fui ministrada com isso, e como isso imediatamente me curou. Eu comecei a sorrir de novo, eu comecei a ver o que Deus tem para a minha vida, um futuro que Deus tem para a minha vida. E eu quero ministrar isso em você hoje. Não é isso que você está vendo agora, não é esse problema que você está vendo agora. Deus, Ele está sacudindo a tua vida para o teu futuro, para que você possa subir de nível. E você precisa começar a olhar com esse olhar eterno para as coisas. Paulo, na prisão, ele falava sobre alegria. E a gente precisa começar a ver as coisas dessa forma eterna, como os homens de Deus fizeram, como as mulheres de Deus fizeram. Queridos, eles passaram por tantas coisas e eles, com a vida, nos mostram: não desanime, não desista, porque isso é para o próximo nível. No final da ministração, eu vou ler um testemunho de uma mulher de Deus. E a gente tem
tem que ter essa necessidade de depender das coisas do Espírito. Vivemos em um mundo que é completamente guiado pelas emoções, cheios de si, pessoas cheias de si, cheias de fazer o que querem. O mundo prega isso, faça o que você quiser, uma falsa liberdade. E a igreja tem caminhado para isso. E nós precisamos ser essa voz que vai clamar: nós vivemos por coisas eternas e eu estou vazio de mim mesmo. Vazios de si mesmos. Lá em Filipenses 2, do 7 ao 11, fala assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É bíblico. É bíblico. Nós tentamos encaixar a Bíblia na nossa vida. Nós tentamos encaixar a Bíblia na nossa vida, mas é nós que precisamos encaixar a nossa vida na palavra. A nossa vida tem que ser guiada pela palavra de Deus, e nós tentamos distorcer aquilo que a palavra de Deus tem, para que a nossa emoção seja encaixada e a gente comece a achar que está tudo bem na igreja. Mas não está. E eu sei que de início isso parece uma palavra de exortação, mas é para me dar continuidade na palavra que eu quero, é preciso falar sobre isso. Esse trecho da Bíblia, ele é tão intenso que por si só ele já daria uma ministração. Mas analisa comigo. A resposta sempre esteve aqui há milhões de anos. Nós temos o hábito de ler a palavra e aqueles versículos serem tão óbvios na nossa caminhada com Jesus, que nós esquecemos de ser sensíveis a Ele. E é a outra coisa que eu tenho pedido para Deus: Deus, não me deixe me acostumar com isso. Não me deixe me acostumar com os versículos, com a Bíblia. Que tudo seja diferente para mim em todo culto. Que tudo seja um novo revelar todos os cultos. Senhor, não me deixe me acostumar com a Tua presença. Porque não tem como. Porque cada vez que você adora o Senhor, algo novo é revelado. Uma beleza nova de Deus é revelada. E isso precisa ser o desespero do nosso coração. Irmãos, eu falo isso para vocês porque é algo que eu tenho pedido para mim. É algo que eu não me isento. Passamos anos e anos e anos na igreja e às vezes nos encaixamos em padrões que não são os de Deus. Nós não somos moldados por padrões humanos, mas por padrões dos céus. E todas as vezes, todos os dias você tem a oportunidade de fazer algo extraordinário para Deus. E algo extraordinário para Deus não é algo grandioso. Um ato simples, às vezes, vai mudar a vida de uma pessoa. Uma atitude simples, que só se você estiver vazio, você vai mudar a vida de uma pessoa. Quantas vezes eu fui ministrada no meu local de trabalho por uma pessoa super educada, às vezes por um idoso que precisava de um acolhimento, ou aqui na igreja mesmo, alguém que precisava de um abraço, de um minuto de atenção, alguém que precisasse que você parasse por ela por algum minuto. Vivemos num mundo acelerado que não para por ninguém, que passa, e se você está passando por alguma coisa, as pessoas não querem saber, querem seguir. Porque se elas pararem, às vezes, elas entendem que é uma competição e que elas vão ficar para trás. Então, nós da igreja somos essas pessoas escolhidas para parar pelo outro, para ouvir o outro, para ser responsável pela vida do próximo. Há uns sábados atrás eu preguei sobre isso, que o Paulo Borges tem falado muito sobre isso à igreja. Estamos acostumados a vir para a igreja e colocar a nossa cadeira para frente de quem está aqui
Mas o mais importante não é quem está aqui, mas é quem está do seu lado. E você perguntar, está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? É ter um coração sensível para as pessoas que estão ao seu lado, para o seu irmão. É cuidar. É algo que eu sempre falo com as minhas discípulas. Cuide. Esteja próximo quando eu não puder estar. Vocês são os meus braços aonde eu não posso alcançar. E como a minha caminhada tem sido leve com essas meninas. Porque elas entenderam sobre amar o próximo. Sobre amar cada menina que chega nessa igreja. Sobre amar cada nova pessoa que chega aqui. Não é muito difícil, é apenas amar. Só que o mundo está tão competitivo, tão acelerado, que amar se tornou algo difícil. A gente coloca como um grande gigante e não é. A Bíblia ela é muito simples, ela às vezes na nossa cabeça parece ser muito óbvia, mas a gente não tem vivido ela. Não temos vivido algo que conscientemente a gente acha que está acostumado e que é óbvio. Esse ato de amor de Jesus, de se humilhar, de se colocar como sacrifício, nos desafia a sermos vazios de nós mesmos. Jesus tomou atitude para nos ensinar que não é só falar, mas viver esse esvaziar. Não é só eu chegar aqui em cima e falar que eu preciso ou que você precisa estar vazio, mas é de fato cumprir essa promessa para o Senhor. Deus me esvazia e não é fácil. Não é fácil estar vazio de si mesmo. Jesus ele tomou essa atitude e ele morreu. Ele foi um sacrifício. Muitas vezes Deus ele não vai te matar literalmente, como foi com Jesus. Ele foi literalmente, humanamente morto. Claro que ele ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo. Mas você ainda não chegou a um nível de renúncia de que você vai ser morto por Jesus. Você ainda tem um lugar confortável, uma cidade confortável, que você pode ler a palavra, que você não é perseguido. Então, agradeça ao Senhor e faça com leveza aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Cumpra o transbordar de Deus enquanto ainda é fácil para nós. Muitos missionários, muitas pessoas não têm essa facilidade que a gente tem. Não espere por um local desse para valorizar. Amém? E quando eu estudava sobre esse esvaziar, Deus, lendo alguns livros sobre lágrimas, eu li uma parte desse livro chamado O Dom das Lágrimas. E o autor do livro, eu não sei pronunciar muito bem, mas eu acho que é Corey Russell, fala exatamente sobre isso, que uma das formas, expressão de nos esvaziarmos são as lágrimas. E aí eu entendi porque eu choro tanto. É um dom que Deus me deu. Não é uma emoção por estar aqui, não é uma emoção porque eu estou muito empolgada por estar aqui, mas é algo pelo qual eu sou tomada pelo Espírito Santo e eu começo a chorar. Eu entendo que quando eu começo a chorar num local, eu entendo que a presença do Espírito Santo ele está sobre mim naquele lugar. E aí eu começo a fluir. Então, não se limite a não chorar, não tenha vergonha disso. Por muitos anos eu tinha vergonha disso. Por mais que eu brincasse, eu falasse, eu ficava um pouco constrangida por todas as vezes que eu subisse ou que eu estivesse orando por alguém, eu chorava. E ao longo dos anos eu fui entendendo que eu não posso me envergonhar do que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. E aí hoje eu oro cada dia mais, Senhor, que eu não perca as lágrimas nos meus olhos, porque isso é sinal de sensibilidade, de quebrantamento. As lágrimas nos tornam humildes, vulneráveis e desesperados por Deus. Talvez a vergonha que eu sentisse foi porque estar vulnerável não é fácil. Mostrar vulnerabilidade, principalmente aqui no púlpito, não é fácil. Mas esse é o desafio de Deus para a minha vida e eu não posso fugir disso. Então eu entendi que se for preciso eu chorar em toda a ministração, eu vou chorar. Se for preciso eu chorar toda vez que eu for orar por alguém, eu vou chorar.
Se eu estiver em qualquer lugar dessa cidade e eu sentir a presença de Deus e começar a chorar, eu vou chorar. O choro nos esvazia na presença do Senhor. Quando um coração está vazio de si mesmo, Deus o transbordará. Lá em João 3,30 fala assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. João 3,30. Tem uma frase marcante para mim do pastor Alton Turnbull, que fala assim: Deus está à procura de recipientes vazios para preencher. Podemos estar tão cheios de nós mesmos que não há espaço para mais nada. À medida que eu me rendo e peço, Ele preenche esse vazio. Comece a pedir isso ao Senhor. Comece a pedir isso ao Senhor. A medida de Deus, ela é única. A medida de Deus não é só que a gente esteja cheio dEle, mas que a gente transborde dEle. Quando eu tive essa visão dessa palavra overflow, eu entendi que overflow não é só uma palavra hype do momento ou que vai pegar na conferência, mas é uma palavra que significa a medida de Deus para nós nesse tempo. É uma medida que não tem medida, porque as coisas de Deus são infinitas. O que é finito é humano. E nós não vivemos por padrões humanos, nós vivemos por padrões dos céus. Quando eu falo desse vazio, eu não falo do vazio que a gente sente pela ausência de Deus. Eu falo de um vazio proposital. Amém? Um vazio de si. Um vazio das nossas emoções, do nosso ego. E não aquele vazio que a ausência de Deus causa em nós. Quando nos permitimos diminuir de nós mesmos, do nosso ego, Ele vem preenchendo tudo em abundância. Tudo de forma exagerada. E como eu falei, ser cheio não é suficiente. Jesus veio, Ele pregou, mas não foi suficiente. Ele precisou o quê? Morrer na cruz. Para quê? Para que a gente fosse salvo. Então, a medida de Deus não é só estar cheio, mas é transbordar. Em João 10:10 fala assim: o ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Só Deus, de fato, tem essa medida. Porque aqui na terra, como eu falei, tudo é finito. Aqui nessa terra tudo tem um começo, um meio e um fim. A única esperança de algo para sempre é com Jesus. A única aliança que você vai ter, que não tem um limite, que não tem um fim, que não tem, de fato, um início e um fim, é com Jesus. É o único no qual você vai achar um futuro eterno. Então, é uma das coisas que eu estou provando para você que não vale a pena viver por esse mundo. Não vale a pena viver pelas emoções, porque elas são enganosas e elas acabam. O nosso Deus não tem fim. Ele é o começo e o fim. Ele é o único. Ele é o único. E quando eu estava ali orando, eu falava: Deus, obrigada por ouvir a oração de uma adolescente, que era eu quando conheci Jesus, para nunca, Senhor, me afastar dos teus caminhos. Obrigada por não me permitir, Senhor, retroceder de nenhuma forma, mesmo que eu quisesse. Existia uma corda que me puxava, e mesmo que eu quisesse desistir, eu não conseguia. E eu entendi que Deus ouviu a minha oração da adolescência, que eu falava: Deus, não deixa que eu desista, não deixa que eu me perca dos seus caminhos, Senhor, eu estou tão desesperada e tão apaixonada, não deixa que isso acabe dentro de mim. E quando eu me vi hoje aqui, anos depois, sendo pastora de jovens, vendo essa multidão de jovens, eu entendi que eu só não desisti porque Ele ouviu essa oração.
Eu lembro que eu entreguei meu livre-arbítrio ao Senhor. De tão desesperada que eu estava, eu falei, Deus, leva esse livre-arbítrio, leva qualquer opção que eu tenha, Senhor, porque eu quero sempre ser sua. Eu quero sempre viver para o Senhor. Não deixe que o casamento me esfrie, não deixe que os filhos me esfriem, Senhor, que eu continue sendo, Senhor, essa pessoa desesperada por Ti. E eu oro para que você sinta a mesma coisa. Para que você sinta esse desespero a ponto de fazer uma oração como eu fiz. Porque muito do que plantamos na adolescência, na infância, é o que vivemos hoje. Ontem o Fred estava aqui e ele sentiu o mesmo que eu senti. É um impacto muito grande, não pela estrutura, amém? Não por essa estrutura, mas pelo legado que temos deixado. Pelo legado que nós temos deixado. E a gente não escuta muito essas palavras de legado, essas palavras de coragem para a mulher, né? A gente escuta coisas de mulher mais de cura, de coisas voltadas para isso, mas eu sempre fui ministrada por esse encorajamento, sabe? Por me levantar como essa mulher corajosa que vence qualquer coisa para Jesus e faz qualquer coisa para Jesus. E eu entendo que eu tenho um legado sendo mulher para essa geração. E mulheres, mães, mulheres casadas, jovens, vocês têm um legado para deixar para essa geração. Parem de se esconder. E eu não estou sendo aqui feminista, amém? Deus me livre. Eu amo o meu papel de mulher. Eu não quero que nada tire isso de mim. Mas precisamos parar de nos esconder nisso. Se você tem um chamado para estar aqui à frente, se você tem um chamado para algo, cumpra o seu chamado, porque nada disso é desculpa para cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Eu já me perdi da palavra aqui. Nós, por muitos anos, focamos muito em estar cheios, e isso não é errado, amém? Mas Deus está falando que o nosso próximo nível agora é ultrapassar essa medida de cheios e começar a ter uma medida sem limites. E por que isso? Porque quando a gente transborda, o meu esposo falou disso ontem, e eu pensei até que ele tinha lido a minha mensagem copiada. Eu falei, para que tu fez isso? Ele, não, eu não li. Eu falei, pois você não leu. Aí eu achei outra desculpa para brigar com ele. Quem mandou tu não ler? Porque eu mandei tu ler para saber se estava boa. Mas o grande porquê do transbordar não é porque os cheios, às vezes, remete a você mesmo. E muitos de nós estamos cheios e paramos nesse nível e as águas começam a ficar paradas dentro de nós. Começamos a reter só para nós isso. E o transbordar é quando você toca no próximo. A cruz foi isso. Tudo que Jesus fez transbordou. Tudo que Deus faz tem a ver com o próximo, com amar o próximo. E o amar a Deus e amar pessoas não é uma coisa só da nova aliança, é um mandamento de Deus para nós. É uma revelação de Deus para nós. É outra coisa que a gente está acostumado, porque é a logo da nossa igreja, amar Deus e amar pessoas. Mas isso é profundo. E é exatamente isso que Deus está querendo para o próximo nível. Está debaixo dos nossos olhos e a gente não tem visto. Irmãos, a gente ouviu tanta coisa antes dessa conferência. E aí, cada coisa não muito legal que a gente ouviu foi uma resposta de que Deus está desesperado por esse transbordar. Por essa forma mais humana de amar, de tocar o próximo, de se importar com as pessoas. E eu quero dizer uma coisa, esse lugar aqui, a maior estrutura, não são essas coisas, não é o som, não é a imagem, é as pessoas que estão por detrás disso. A nossa maior estrutura é cada um que está trabalhando aqui. É cada um que se permitiu estar aqui. E muitos irmãos pagou para trabalhar. Muitos fizeram a sua inscrição.
E não tem algo que ministre mais ao meu coração do que esse nível de entrega que a gente tem vivido. Então eu não me importo se o som está ruim, se a imagem não pegou, se o vídeo não passou. O que de fato importa é a estrutura de gente que está aqui e que está se doando pelo próximo. As madrugadas de ensaio, as preocupações, se todo mundo vai ficar bem, se todo mundo chegou bem, se algum ônibus quebrou, se tem lugar para se hospedar. Nos perdoe se você ficou sem sua camiseta. Não deu para todo mundo. Mas é além disso tudo. É além disso tudo. Em João 7,38 fala assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, se você crê em Deus, de fato crê em Deus, do seu interior vai fluir rios de água viva. Porque fluir é estar em movimento. Fluir é quando você não permite ficar no mesmo nível, ficar na mesma coisa, muitos anos no mesmo lugar, não. Você tem que subir de nível, você tem que ir para o próximo passo. Queridos, é algo que eu esqueci de pontuar aqui, sobre amar o próximo. As pessoas que transbordam, elas não se encaixam em padrões humanos, mas elas fluem na medida de Deus. Quando você está transbordando, você vai perdoar o imperdoável. Você vai conseguir amar a pessoa mais difícil. Entendem por que a gente tem que ir para o próximo passo? Você vai perdoar o que é imperdoável dentro de você. Você vai, e as pessoas não vão entender. Você vai amar aquela pessoa mais difícil de amar. Aquela mais rabugenta, aquela mais inconveniente, você vai amar essa pessoa. E as pessoas não vão entender. Aconteceu comigo algo essa semana que eu quase saí de mim, quase entrei na carne, mas aí eu lembrei disso tudo que Deus está falando comigo. Eu paguei um ovo da Páscoa para o Gustavo na escola, porque ele é invocado com essas coisas. E aí ele queria o ovo da Páscoa da escola. Feio o ovo, horrível, mas ele queria. Aí eu paguei caríssimo nesse ovo da Páscoa. E aí, ele super empolgado com esse ovo da Páscoa, que ia receber, todo mundo da sala ia receber. E algo dizia no meu coração que alguma coisa ia dar errado, porque ele estava com muita expectativa. E aí, quando eu cheguei para pegar ele na escola, eu falei, cadê seu ovo da Páscoa, Guga? Aí a professora já veio dizer. Aí a professora, mas você pagou o ovo da Páscoa dele? Eu falei, fui uma das primeiras, porque ele queria muito, né? E aí eu já quis me estressar, porque geralmente eu não sou uma pessoa muito estressada, mas quando mexe com os meninos, eu fico estressada. E aí não deram o ovo da Páscoa do Gustavo, foi o único que não recebeu esse ovo da Páscoa. E eu já me estressei, e eu já queria falar um monte de coisa para essa escola, para a coordenação, e aí Deus me calou naquele momento. E uma vozinha falava, mas tu é besta, mas tu é besta. Aí várias pessoas passaram na minha cabeça, mas tu é besta, tu nem defende teu filho. E aí eu fiquei calada, eu respirei, só pedi o estorno do valor, se desse certo para me estornar. E aí eu levei o Gustavo, comprei o ovo da Páscoa dele e ele está feliz, ele nem lembra mais, porque a gente que é besta que lembra, mas a criança ganha no outro, melhor, ele nem se importou. E aí, muitas vezes a gente não cumpre esse amar, esse se calar, às vezes, porque a gente pensa muito no que as pessoas vão pensar de nós. Vão dizer que tu é besta, vão dizer que tu não sabe se defender, vão dizer que você é boba, que as pessoas passam a perna em você. Eu já ouvi muito isso. E muitas vezes não é isso, muitas vezes é só você sendo crente. É só você sendo cristão. É só você sendo como Jesus é. Jesus ia fazer um escândalo? Nunca. Jesus ia achar uma oportunidade de falar de Jesus. De falar dele, do sacrifício dele. De falar do céu. É disso que eu estou falando. Precisamos causar esse impacto na sociedade de pessoas
que são diferentes, que reagem de forma diferentes, que amam, que perdoam muitas vezes o que é imperdoável. E eu não vou nem entrar em debates aqui maiores, porque tem muita coisa que a gente pode falar, mas e o estuprador? E o não sei o quê? Deus perdoa. Eu ainda não cheguei nesse nível de Jesus, mas eu oro. Deus, me permite amar tanto que eu consiga amar as pessoas que a gente não cogita amar. Eu quero chegar nesse nível de transbordar, de amar qualquer um que seja e que demonstre o arrependimento. De amar na extremidade que Jesus ama, na medida que Jesus ama, infinitamente. Então, irmãos, o fluir é estar em movimento. Ele não nos permite deixar ficar retido, deixar ficar parado. O meu esposo sempre gosta de falar isso. A água parada dá o quê? Dá dengue, dá doença, dá parasita. Então, por mais que você esteja cheio, se você permanecer nisso só para você, você vai adoecer. Não fomos feitos para pensar só em nós mesmos, mas para transbordar. Para pensar no próximo, para derramar de Jesus para o próximo. Por isso, esse ano, colocamos o evangelismo novamente. Porque não tem como a gente receber tudo que a gente está recebendo aqui e não falar para o próximo. E não impactar a nossa cidade. Se você não fez seu cadastro ainda, faça, porque o evangelismo é uma das coisas que mais impacta a gente nas conferências, e eu até hoje não entendo por que nós tiramos disso. Por muitos anos a gente fez os workshops, a capacitação, e eu entendo que era necessário. Mas eu falei para o meu esposo, querida, a gente precisa voltar para o evangelismo, porque é uma forma imediata da gente, nesse desespero, falar de Jesus para as outras pessoas. E vamos trazer esse povo para cá, amém? O caráter e a inteligência podem até impressionar, mas o amor reflete Jesus através das nossas vidas e na vida de outras pessoas. Quantas pessoas mega inteligentes eu já vi ministrar? E quantas pessoas simples, sem muito conhecimento, mas extremamente amorosos, eu já vi transformar a vida de alguém. E às vezes a pessoa... E eu não estou dizendo que a pessoa que é inteligente, que é sábia, não pode ser usada por Deus. Ela pode, mas ela precisa amar. E quem ama, muitas vezes não precisa ter muito conhecimento. O fato de amar já vai ministrar na pessoa. Mas se a pessoa for extremamente inteligente, cheia das teologias, e ela não amar, não vai adiantar nada. Porque uma hora ela vai ter que aprender a amar. Não existe cristianismo e evangelho sem amar o próximo. E eu quero fazer uma pergunta para você, para estar finalizando. Você está transbordando? Se eu li esse livro aqui, ó, Louco Amor, do Francis Chan. Quem já leu esse livro? Esse livro, ele foi o seguinte, ele fez uma oração e ele escreveu o livro. E ele falou, Senhor, tudo que for vendido desse livro, eu não quero nem R$1. Quero nem R$1, vai ser tudo para o próximo, para missões. E o livro foi super vendido, foi um best-seller. E milhões, vendeu milhões. E ele disse que foi questionado ainda, você quer que o dinheiro caia para você ou que vá para as nações? E ele falou, pode para as nações. Eu não quero nenhum centavo desse dinheiro. E por si só, isso para mim já me fez querer o livro. E o nome também já me impactou, Louco Amor. É um transbordar de amor. E ele, nesse livro, ele faz uma pergunta. Se você tivesse que ir embora de alguma forma, ou morrendo, ou indo para outro lugar, ou mudando de ministério, ou indo para outra nação, qual seria o seu legado? Por onde você esteve? Melhor ainda, o que você responderá quando o rei perguntar o que você fez com o que ele te entregou? Quando você chegar lá e Deus te perguntar o que você fez com o que eu te entreguei? Eu não precisava nem ministrar aqui hoje, só fazer essa pergunta.
Porque isso já ministrou o meu coração. O que você vai falar para Deus? O que você vai expressar para o Senhor? Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre dessa pergunta. Que vai valer a pena. Porque você vai estar diante dele e falar: Deus, eu fiz isso. Eu renunciei isso. Eu perdoei isso, Senhor. Valeu a pena. Cada luta, cada sacrifício, cada oração, cada entrega, cada renúncia, Senhor. Porque eu fiz, porque eu sou loucamente apaixonada por Senhor. Porque eu estou no nível de transbordar de amor pelo Senhor, que eu estou derramando amor nas pessoas. Valeu a pena cada vez que eu renunciei a mim mesma. E renunciar, irmãos, gera sofrimento mesmo, gera dor mesmo, gera lágrimas, mas vale a pena. Porque quando a gente estiver diante do nosso Criador, a gente vai poder dizer assim: cara, eu fiz isso. Deus, eu entreguei isso. Está aqui, Senhor, eu cumpri o meu propósito. Está aqui, Senhor, eu subi naquele púlpito quando eu não queria subir, Deus. Eu orei por aquela garota quando eu estava extremamente esgotada, Senhor. Eu, Deus, fui ministrar quando um filho meu estava doente. E o Senhor mandou eu ir. Vale a pena. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Eu, por muitos anos, não entendi a intensidade das coisas que eu fazia. Cacei doença em tudo quanto era jeito. Deus, será que eu tenho um hiperfoco nisso? Deus, será que é isso? Mas eu entendi que esse desespero que eu sinto por fazer algumas coisas é algo colocado por Deus. E eu não posso reter isso. Irmãos, vocês não têm noção de quantas coisas eu fiz, escrevi e criei de arte, de colagem dessas coisas, que é como eu recebo do Senhor. Vocês não têm noção das coisas que passaram pela minha cabeça. E eu falo assim: Deus, será que isso é normal? Essa obsessão de estar o tempo todo tendo essas revelações, essas palavras. E aí eu montando essa palavra, Deus falou: minha filha, isso é transbordar. Porque em nenhum momento isso refletiu em mim, mas foi para o próximo. Cada colagem que eu fiz para as agendas, cada colagem que eu fiz para os pastores que vão ministrar, cada coisa pensada, de alguma forma, Deus colocou no meu coração para que eu impactasse o próximo de alguma forma, não para mim mesma. As meninas também, não para elas mesmas, mas porque nós amamos ser usadas por Senhor. Nós amamos ser esgotadas pelo Senhor, sabe? Até que não tenha mais nada. Eu sou assim, ou é tudo ou é nada. E eu falei: cara, eu vou parar de me reprimir nessas coisas e achar que é algum problema emocional, porque quando é para Deus, é porque é um desespero mesmo, irmãos. Então, se você tem que fazer algo para o Senhor, e você está muito empolgada com aquilo, só flui. Só vai, só transborda. Dê o seu melhor. Dê tudo o que você tem. E claro, nunca pensando em alguma recompensa. Porque a recompensa é exatamente isso. É quando você chegar diante do Criador, você vai dizer: cara, eu dei o meu melhor, Senhor. Eu dei tudo que eu tinha, Deus. Eu dei o meu máximo. Eu dei tudo que eu tinha. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, Senhor. E eu nunca dormi tão bem na minha vida numa conferência como na conferência desse ano. Eu estava falando para o Joane: amor, eu dormi tão bem. Geralmente eu ficava muito ansiosa e será que vai acontecer alguma coisa? E esse ano eu recebi tanta palavra de descanso, eu acho que Deus já está começando. E aí eu dormi muito bem esses dias, sem muita pressão, sabe? Sem pensar no que podia acontecer, apenas entendi que o que eu podia fazer, eu fiz da melhor forma possível. Eu dei o meu melhor. Porque outra coisa que eu sempre pedi na minha adolescência, e um grande homem de Deus, e muitos homens de Deus e mulheres de Deus passaram na minha vida, me ensinaram, foi ser apaixonada por Jesus. Alguns nem estão mais na igreja. E eu senti de honrá-los aqui, né?
O Dave me impactou muito. O Gero, o Vagão, que eram meus amigos, eram as pessoas da época, era aquela galerinha que estava aqui na frente adorando, e a gente que chegava na igreja via Jesus neles. E eu olhava, quero ser igual a eles. Meu esposo, pastor Ricardo, a Jacilene, pastor Nonato, meus pastores, pastora Jesus, a pastora Tânia, e a pastora hoje, Leidiane, foi uma das pessoas que mais impactaram a minha vida. Foi a minha primeira líder da igreja e eu fui a primeira discípula dela. Como ela me ensinou a ser constante no Senhor. Como ela me ensinou no início da minha caminhada a ser apaixonada por Deus, a dar o meu melhor. E esses meus amigos, como eles foram plataforma para mim, o Ademir, o Gil, como eles foram plataforma para a minha vida, e às vezes eles nem sabem disso, mas formaram quem eu sou hoje, ajudaram, foram canais de Deus, se permitiram transbordar para que eu fosse gerada. E eu sempre vou ser grata pela vida deles. E eu sempre vou orar por eles. E eu oro, Senhor, não deixe que eles desistam. Não deixe que eles permaneçam distantes. Não deixem que essas pessoas, Senhor, se esfriem. Ah, Aquila, Deus não permita, Senhor. Não permita. Eu lembro das profecias dos homens de Deus que vinham na igreja, que falavam que íamos nos encontrar nos aeroportos. Um grande homem de Deus orou por mim e por algumas meninas que nem na igreja estão mais. Falou, eu oro para que vocês se encontrem nos aeroportos, porque vocês vão estar falando de Jesus e vocês vão para as nações. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. E eu peguei aquilo para mim. Senhor, eu recebo. Eu não vou desistir. Eu vou encontrar, Senhor. Eu vou encontrar os meus amigos. E nós vamos falar de Jesus. E Deus tem colocado durante esses anos tanta gente transbordando para mim. Os meus discípulos. Meu Deus, os meus discípulos, eles transbordam tanto na minha vida que eles nem imaginam. Cada pessoa. Deus, obrigada por cada pessoa, Senhor, que se permitiu transbordar na minha vida. Eu não sou essa pessoa só. Eu não me tornei essa mulher apaixonada por Jesus, criativa sozinha. Meus pais influenciaram nisso, meus irmãos. Meu irmão que me ganhou para Jesus. Deus, eu oro pela vida do meu irmão. Insistiu em me levar para a igreja. Insistiu em me levar para a igreja, Senhor. E eu não queria, e ele insistia. E eu fui completamente impactada pela vida da igreja. A igreja me ganhou de uma forma. Os meus amigos, eles foram cruciais para a minha caminhada. Importantíssimos. Plataformas de Deus para a minha vida. Valorize essas pessoas na sua vida. Ore por elas. E eu oro, Senhor, para que cada um que se esfriou, para que cada um que saiu dos teus caminhos, Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor gere um desespero no coração deles e traga à memória aquilo que traz esperança na vida deles, que eles lembrem dos homens e mulheres de Deus que foram e ainda serão para o Senhor. Eu quero finalizar lendo um testemunho que tem aqui no texto. Que ele coloca aqui, tem muitos testemunhos, mas esse aqui em especial me impactou. É de Rachel Sent, que fala assim: Rachel nasceu em 1914, na Pensilvânia. Única mulher entre 8 filhos. O pai fabricava vitrais e a família costumava enfrentar dificuldades até mesmo com comida. Quando Rachel completou 18 anos, uma senhora muito gentil e rica a levou em uma viagem à Europa e se ofereceu para fazer da jovem sua herdeira, caso se comprometesse a lhe fazer companhia para o resto da vida. Diante da oferta, Rachel chegou à conclusão de que não poderia aceitar uma vida de tanto conforto, limitada a tomar chá
e conversar. Depois de 12 anos trabalhando em uma casa de recuperação de alcoólicos, Rachel se inscreveu em uma escola de idiomas e se tornou missionária da organização Wycliffe Bible, não sei falar inglês ainda, Translators, na América do Sul. Ela passou muitos anos trabalhando com os índios Chapras no Peru, mas sabia que tinha um chamado para uma obra com os índios Guaranis, ou Aucas, no Equador, conhecidos por matar todos os intrusos já no primeiro contato. Com o tempo, Rachel foi apresentada a uma mulher, Guarani, Dayuma, que concordou em ensinar a linguagem do seu povo. Durante anos, Rachel estudou a língua e testemunhou a Dayuma sobre Jesus Cristo, conforme esperava pacientemente por uma oportunidade de entrar na aldeia, sem ser morta. O irmão de Rachel, Nate, piloto de da Missão Fraternidade de Aviadores, e outros 4 missionários haviam sido assassinados por esse povo. Isso só serviu para aguçar o desejo de Rachel de falar àquelas pessoas sobre o amor de Cristo. Depois de muitos anos, Rachel finalmente conseguiu conhecer a tribo, onde passou a viver. Ela morou com eles por 20 anos. Ao longo do tempo, a cultura de vingança e assassinato do povo foi transformada à medida que ouvia a palavra da Bíblia. Esse povo se tornou a família de Rachel e deu a ela o nome Nimu, que significa estrela. Com o tempo, Rachel traduziu o Novo Testamento para a língua deles. O corpo dela foi sepultado com aquele povo no Equador. Em seu funeral, um amigo da tribo afirmou: ela nos chamava de seus irmãos, disse-nos como crer, agora está no céu. Deus está construindo uma casa para todos nós, e é lá que voltaremos a ver Nimu. Meus irmãos, ela perdoou o imperdoável. Ela amou as pessoas que mataram o irmão dela. Ela decidiu se sacrificar, sair da zona de conforto. E Deus nos chamou para nada menos que isso. Para dar o nosso melhor. Para transbordarmos na presença de Deus. Para darmos aquilo que mais Ele tem nos chamados para dar. Cada um sabe do seu chamado. Cada um sabe do que Deus tem para a sua vida. E se você não sabe, hoje você vai saber. Daquilo que você tem de especial, que só você tem. E você precisa começar a transbordar nisso. É agora, não importa a sua idade, não importa a sua situação de vida. Se Deus deu esse chamado, Ele vai te usar de alguma forma nisso. Só aceite isso. Eu quero que vocês levantem